welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Continuamos ainda com a nossa questão lá do Simple Present. Eu não sei porque eu faço assim com a minha mão, mas vamos lá. Estamos ainda com a aula de Simple Present. Então, eu dividi algumas aulas sobre esse tempo verbal, que é simples, que é prático. A gente basicamente viu muita coisa lá na aula 16.1. Aí a gente viu também algumas questões da 17.1, que não são sobre os verbos de preferência. E agora, na 19, a gente vai ver que o Simple Present, além de falar sobre hábitos, frequências, verdades universais, ele corresponde lá ao presente do indicativo no português. E a gente também usa para verbos de preferência, para dizer que a gente gosta, deixa de gostar. A gente também vai usar o Simple Present para indicar futuro. Sabia disso? A gente faz isso também no português, eu não sei se vocês notaram. Let's begin. Simple Present, para indicar o futuro. Olha que doideira. Você fala, nossa, mas eu não tinha notado que a gente pode usar a questão do presente simples para falar sobre coisas no futuro. Isso acontece, inclusive na nossa própria língua a gente faz isso. Tudo bem, gente? Então, o título da aula é esse aí, The plane arrives at noon. E aí eu tenho o quê? Que dizer aí pra vocês? Só um minutinho enquanto a gente dá uma arrumadinha aqui no nosso agora foi, voltou com todo gás e agora a gente vai com a canetinha aqui. Olha só, the plane arrives at noon. O avião chega ao meio-dia. Essa ideia de falar que o avião chega ao meio-dia, você já consegue imaginar que é uma ideia de futuro. Afinal de contas, ele não chegou. Em nenhum momento eu falei que ele chegou. Eu também não usei ele vai chegar, porque se eu falasse vai chegar ou chegará, eu teria que usar a estrutura de futuro mesmo, naturalmente. Mas usando a estrutura de presente, eu tenho essa ideia que indica futuro. Mas não é qualquer frase que eu vou usar, não, com essa ideia de futuro. Vamos entender um pouco mais? Olha só. Simple Present para indicar futuro. O Simple Present é o presente simples, que corresponde ao presente do indicativo no português. Ele é usado quando estamos falando de alguma coisa que tem horário para acontecer no futuro. E isso para indicar futuro, tá? Então a gente está mexendo com horário, com timetable, com horário, que já está ali programado para acontecer no futuro e principalmente que não dependa de você para que aconteça. Estamos falando de horários de meios de transporte, de eventos, aulas, palestras, etc. Não que não dependa de você. Você precisa estar, por exemplo, numa aula. A gente depende que você esteja numa aula para você, que você aprenda, a gente quer isso. Mas não estou falando dessa nuance, dessa questão. Estou falando aqui que a aula vai acontecer se você estiver ou não, né? O meio de transporte, o ônibus, o trem, o avião vai partir com você ou não. Estava esses dias no aeroporto e eu ouvi a moça falando assim, fulano de tal, ou seja, já estava acabando o check-in, né? E a moça da companhia aérea falou assim, o nosso voo não vai ser o mesmo sem vocês. Não vai ser o mesmo sem vocês, mas ele vai acontecer, porque com você ou não vai acontecer, porque já está definido. É isso que eu estou falando. Então, olha só. Você poderia dizer, I'm traveling to Europe on Saturday. My plane leaves at 10 o'clock. O que é isso? Eu estou usando duas estruturas aqui. Primeira estrutura, a estrutura de presente contínuos, que a gente ainda vai ver, estudar a partir da aula 21. E usando a estrutura de presente simples na minha segunda frase. Eu vou viajar para a Europa no sábado. E detalhe, presente simples e presente contínuos também, os dois, eles podem indicar futuro. Tanto é que nessa frase aqui no meu presente contínuos, a ideia aqui é de futuro, porém, naturalmente, a gente usa o presente contínuos para falar sobre ações que acontecem no momento da fala, porém aqui ele tá com essa ideia de futuro também.
Então, eu vou viajar para a Europa no sábado. Sábado ainda não aconteceu. Tá lá no futuro. Se hoje fosse sexta, sábado é futuro, não importa. Daqui a 5 horas ainda é futuro, mesmo sendo no mesmo dia, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E logo em seguida, meu avião sai às 10 horas usando a estrutura de presente simples, que é o que nós estamos vendo por enquanto. My plane leaves at 10 o'clock. Meu avião, como sujeito, leaves é o meu verbo principal, que é o partir, ele tá com essa flexão verbal porque se trata de avião, e avião é a mesma coisa que é um objeto, uma coisa, né? Vamos colocar assim. Então, eu poderia usar o it no lugar do my plane, se eu quisesse mudar o sujeito por um pronome pessoal, seria esse. Por isso que o meu verbo principal, ele sofre essa alteração de flexão verbal por ser terceira pessoa do singular. Perceba aí, aluno, opa, foi sem querer, perceba que neste caso o avião ele sairá independente da sua presença ou não. Não seria a mesma coisa sem você, como a moça da companhia aérea disse, né? Mas ele vai ter que sair independente de você estar no avião ou não. E aí eu posso usar estrutura de presente simples para falar sobre futuro. Então, olha só, dê uma olhada nesses exemplos aqui para ficar mais claro. Check it out. Vamos aí, prestar atenção, focar nesses exemplos. As aulas começam no dia 1º de setembro. As aulas começam. Perceba que eu não falei as aulas vão começar, as aulas começarão, né? Começarão com a O tio, não começaram com a M, tá? Porque tem gente que ainda confunde isso no português. Olha só, classes, as aulas, start, começam. Verbo principal sem nenhuma alteração, porque afinal de contas estou falando de um sujeito no plural. Então, o plural não tem flexão verbal na forma afirmativa. On September 1st, ou seja, no dia 1º de setembro. Tem uma data aqui, algo que já está estabelecido para acontecer e vai acontecer independente de eu ir para a aula ou não. Amanhã, tomorrow, tem outra palavra que indica futuro mais do que tomorrow? Tomorrow é amanhã, amanhã é futuro. Então, tomorrow is Sunday, é domingo. As lojas, the stores, que é sujeito aqui, open at 2 p.m., abrem às 2 horas da tarde. Então, a ideia aqui é que as lojas elas só vão abrir às 2 horas da tarde de amanhã. E ainda é futuro, mas eu optei por usar a estrutura de presente simples para falar essa frase. Teacher, tem como eu usar o futuro do inglês para falar essas frases? Tem, claro, você pode usar o futuro do inglês para falar essas frases, que inclusive vamos ter aula sobre isso ainda. Mas eu estou querendo abrir a tua mente aí para te mostrar que você também pode usar o presente simples para indicar futuro, que você também faz no português. Afinal de contas, isso aqui que a gente também faz, que eu estou aqui mostrando para vocês, a gente fala em português. As lojas abrem às 2 horas da tarde. É algo que é fixo, que isso acontece todo dia. Todo dia, no caso aqui, todo domingo, né? Todo domingo elas só abrem às 2 horas da tarde. Então, todo domingo de toda semana acontece isso. E eu posso usar o presente simples para falar dessas situações. O ônibus chega às 9 horas. Então, eu mexo muito com o horário aqui, com o dia, usando o presente simples. Então, the bus arrives at 9 o'clock. O ônibus chega, arrives, at 9 o'clock. Mas the bus não é plural? Não. Bus é uma palavra que ela vai terminar com S, sendo plural ou não. Aí, no caso, plural de the bus você vai colocar uma outra estrutura. Então, the bus, ele ainda é singular. Tudo bem? No português, você vai ter ônibus para singular e plural. Tanto faz. The bus é singular, mesmo com esse S no final. Muito bem? E aí o meu verbo arrives, ele tem aqui essa questão da conjugação, da flexão verbal, né, com esse S no final. Se fosse os ônibus, aí seriam the buses arrive at 9 o'clock, sem esse S no final, se caso meu sujeito fosse plural, que no caso não é. Ela tem um teste de inglês na próxima semana. Agora eu não estou falando sobre horários, eu estou falando sobre
dia da semana, que é next week, que ainda é futuro. Não estou na next week, estou na semana anterior. Então, estou falando sobre na semana que vem, o que vai acontecer? Ela tem um teste de inglês. Então, she has an English test next week. Next week. Ela tem um teste de inglês na próxima semana. Olha a observação aí. No último exemplo, a gente estava usando o she e falando de um plano que ela tem. Mas perceba aí que o teste de inglês do exemplo, ele vai ocorrer mesmo que ela não consiga comparecer. A não ser que seja um teste só com ela, aí esse teste não vai ocorrer. Então, por isso, o correto é usar o simple present neste caso aqui. She has an English test next week. Vamos supor que é uma sala inteira que vai ter, ela faltando ou não, esse teste vai acontecer. Então, temos vários outros exemplos aqui que a gente pode comentar. E usar muito essa questão do comentário que eu vou falar agora para mostrar para vocês questão de flexão verbal, que é importante. Vamos supor que tenha pessoas aí que estão me ouvindo, alunos e alunas, que ainda não entenderam a questão da flexão verbal, do simple present. Então, eu vou mostrar muito isso nessa aula aqui. Olha, estamos falando de avião, the plane. Quantos aviões nós temos na imagem? Somente um. Portanto, the plane é singular. Se eu fosse substituir o avião por um pronome pessoal, qual seria? Seria este aqui. Toda vez que você pensar em um pronome pessoal para coisas, objetos, animais até, você vê que tem aí a questão do pet. O pet, cachorro, gato, né, entre aspas, não, etc. Dependendo do tipo de pet, o pet mesmo de forma geral, você pode usar he se for macho, she se for fêmea, né? Mas basicamente o it, esse pronome pessoal, ele é usado para essas situações. Então, o avião é algo, se eu fosse substituir ele por um pronome pessoal, seria it. E aí eu falaria, it arrives at... Aí temos aí 18 tomorrow, tendo que detalhe que eu coloquei 18 pensando no Brasil com S, mas lá nos países, né, vamos colocar nos Estados Unidos, aqui você não vai ter esse horário de 18 horas. 18 horas equivale o quê? A 6, né? Então vai ser 6 tomorrow. Então 18, 6 p.m., porque é 6 horas da tarde. Se fosse da manhã, você usaria o AM. Lembra lá da nossa aula sobre horários? Então, esse 18 foi aí a força do hábito mesmo, no Brasil com S. Então, the plane arrives at 6 p.m. tomorrow. O avião chega às 6 horas da tarde ou da noite, enfim, dependendo de como você enxerga aí. Amanhã, tomorrow. Então, no futuro, eu optei por usar uma frase no presente simples. Se fosse mais de um avião, os aviões, vamos colocar, os aviões, esse meu verbo aqui principal, ele não teria essa minha flexão verbal. Essa flexão verbal, ela não existiria, tá? Porque ela só vai existir em frases afirmativas na terceira pessoa do singular. Beleza? Esse Szinho aqui no final. Vamos para a próxima. The subway starts operating at 5 a.m. Ou seja, o metrô começa a operar às 5 horas da manhã. Então, estamos falando também somente de uma situação, né, que é a questão do metrô, ou metrô, e starts é o meu verbo principal que está conjugado com a terceira pessoa do singular. Se eu não quiser falar metrô, eu poderia também usar a mesma questão lá do avião, usar o pronome pessoal it para falar nessa frase. It starts operating at 5 a.m. O que é o it? The subway, o metrô, estação de metrô, caso do metrô. Muito bem? She has a yoga class tomorrow morning. Estamos falando aí de futuro. Que futuro é esse? Manhã
amanhã de manhã, tomorrow morning, ela tem essa yoga class, que vamos supor que sejam com mais outros alunos. Então, essa yoga class vai acontecer independentemente dela estar ou não na aula. E aí a gente opta por usar o simple present para falar sobre essa frase que indica futuro. She has. Por que eu usei o has? Has é o meu verbo principal aqui. Se eu fosse usar ele tem uma aula de yoga, também usaria o has. He has. Se eu fosse falar eu tenho uma aula de yoga amanhã de manhã, aí eu mudaria o meu verbo principal, porque esse verbo é um verbo irregular e ele assume duas formas. A gente trabalhou isso lá na aula de 16.1. Ele assume a forma have, ele assume a forma has na terceira pessoa do singular. Então, aqui nesse verbo, você não vai ter exatamente uma flexão verbal ao fim dele, você vai ter uma mudança mais radical. Has na terceira pessoa do singular, have na primeira, na segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. I have a yoga class tomorrow morning. Eu tenho aula de yoga amanhã de manhã. Muito bem? The next one. A próxima. The restaurant opens at... Aí eu tenho de novo o horário do Brasil com S. Gente, que loucura. 7:30. Agora sim, não é 19:30. Porque não tem esse horário lá, esse tipo de horário lá, né? Não é como a gente faz. Lá não tem 13, 14, 15, 16 horas. Então, the restaurant opens... Então, a gente vai falar assim, vamos colocar até o horário correto. The restaurant opens at 7:30 tonight. Estou falando sobre o dia de hoje, só que hoje mais tarde, que mais ou menos às 7:30 hoje à noite, tonight. Então, eu quero saber o horário que o restaurante abre. Ele abre todo dia às 7:30, né? Basicamente, os dias que ele funciona, beleza? Então, estamos falando aqui de horário, o horário. Então, independentemente de eu ir comer lá ou não, o restaurante vai funcionar naturalmente. The restaurant é o meu sujeito aqui. E aí eu estou falando de um específico. Por isso, o meu verbo principal, ele está aqui com a minha flexão verbal de terceira pessoa do singular. O Szinho no final dele. Lembrando que essa flexão não acontece apenas com S. Você tem flexão com S, você tem flexão com ES e você tem flexão com IES, onde esse I fica no lugar do Y, lembra? Para verbos que terminam com Y precedido de consoante, você corta o Y e acrescenta IES. Essas regras eu comentei com vocês lá na aula 16.1. Então, the restaurant opens at 7:30 tonight. Próxima. Next Thursday at 2. Isso é interessante colocar 2. There is an English exam. Aí eu estou falando do quê? Que na próxima quinta, que indica futuro, next Thursday. Esse next também é muito utilizado para falar de frases no futuro. Afinal, next é próximo. É esse nosso que vem, né? Quinta que vem, próxima quinta, enfim, vai depender de como você queira falar. At 2, ou seja, às 2 horas. Eu uso at, essa preposição, para falar de horários. There is. There is fica aí a questão do quê? Do meu verbo conjugado corretamente, que é o meu verbo to be nesse caso. Então, eu estou usando aqui o to be no presente com essa ideia de futuro. Então, there is an English exam. Então, há um exame de inglês. Esse there is vai ser esse nosso ter que existe, né? Não no sentido de posse, no sentido de existência. There is, tem o quê? O que vai ter? Um exame de inglês. There is. Se fosse mais de um exame, se fosse exame de inglês, com português, com matemática, você já optaria por usar outro verbo. Então, o verbo em questão aqui é esse pequenininho, bem pequenininho, que é o verbo to be. Só que no lugar desse verbo aqui, eu também poderia usar o there are.
Por quê? Se eu estivesse falando de mais de uma situação. There are exams. Ou seja, terão exames. Aí eu teria que colocar aí o plural na palavra exames para poder fazer sentido eu usar o meu are no lugar do is. Beleza? Porque caso você esteja aí pensando, como é que eu coloco no plural esse verbo? Esse verbo aqui, o plural dele é um plural diferente, é que nem do have, do has que nós comentamos ainda agora aqui. Cadê o have, o has? Bem aqui. Porque esse have, has, eles são verbos que são verbos irregulares, assim como o to be. O to be também é um verbo irregular. Por isso que a gente vê ele separadamente, porque ele possui regras diferentes. Você não vai ter aquela flexão verbal no final dele. Você vai ter palavras diferentes para usar. Então, is no singular, are no plural. Se fosse mais de um exame, mais de uma prova. Alright? Então vamos lá. The plane leaves in 10 minutes. Ou seja, o avião vai aí partir em 10 minutos. 10 minutos é futuro. Daqui a 10 minutos muita coisa pode acontecer, inclusive nothing, nada. Mas essa ideia de futuro. Portanto, eu vou usar a questão do simple present. The plane, que é o avião, meu sujeito, leaves, parte em 10 minutos. Então, eu não vou traduzir aí, vai partir, partirá. Não, ele parte em 10 minutos porque você está usando o simple present. Se fosse mais de um avião aqui, os aviões, aí você teria que colocar o verbo leave, que no caso aqui está com a flexão verbal, sem flexão verbal. E como é que é essa questão de ele não ter a flexão verbal? Sem a flexão verbal, ele vai ficar apenas assim, leave, sem o S no final. Porque esse S ele só existe porque eu estou falando de apenas um avião, não mais de um avião. Muito bem? Math class starts at 10 a.m. Ou seja, às 10 horas, a aula de matemática começa. Ou a aula de matemática começa às 10 horas. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera a nossa tradução, entendeu? Vai ficar da mesma forma, a mesma ideia. Então, aqui o meu sujeito é Math class. A aula de matemática podia ser English class, Geography class, podia ser Physical Education class, que é educação física, podia ser History class, aula de história, podia ser qualquer aula, você colocaria sempre antes da palavra class, que class é o substantivo, o adjetivo é o que vai caracterizar o tipo de aula, que aqui no caso é math, matemática, mathematics, matemática. Starts, que é o meu verbo principal que está no presente simples. Por que eu usei starts com S no final? Porque estamos falando apenas de uma aula, que é a aula de matemática. Então, começa, starts at 10 a.m. Essa aula vai começar às 10. Você chegando ou não na aula, você indo ou não para a aula, porque ela tá lá no timetable, que é a questão lá do horário certinho da escola, que vai começar às 10 horas para aquela turma X. Muito bem? E é isso. Se fosse mais de uma aula, aí eu colocaria esse meu verbo principal, starts, na sua forma base, sem o to e sem essa conjugação que existe na terceira pessoa, que todo mundo sabe que ficaria assim, start. Mas como eu estou falando de uma aula equivale à terceira pessoa do singular. Ah, e se eu não quero falar que a aula de matemática começa às 10, quero falar só que começa às 10. Aí você pode simplesmente substituir esse sujeito pelo pronome pessoal it, que dá na mesma. Como eu comentei lá nos outros exemplos, eu comentei que você pode colocar o it. E esse it ele vai falar sobre a aula de matemática, é o sujeito que vai ficar no local dele. Ou seja, na hora de traduzir it starts at 10 a.m., eu vou traduzir apenas começa às 10 da manhã.
Eu não preciso falar, ela começa... Quem é ela? A aula de matemática. Na hora de traduzir, apenas começa às 10 da manhã. Próximo, the bus stops 2 stations ahead. Estamos falando apenas de um ônibus, que ele para 2 estações ahead, que tem esse significado de mais pra frente, né? Então ele só vai parar em 2 estações mais lá pra frente. Então vai demorar um pouquinho para ele parar. Ou significa, aí tem a ideia de futuro, né? Vai passar tantos minutos até chegar a esse local que ele para, que é essas 2 estações que estão mais lá pra frente. Então eu tenho aqui o meu verbo stops, que está conjugado como na terceira pessoa do singular, porque eu estou falando de the bus. Se eu quero só falar que para 2 estações mais lá pra frente, eu posso somente usar o it no lugar de the bus, não tem problema. Substituo esse sujeito por esse pronome pessoal, dá na mesma, tá? Se fosse mais de um ônibus, lembrando, mais de um ônibus, aí o meu verbo stops, ele ficaria como stops, sem a conjugação, sem a flexão verbal de terceira pessoa do singular. The buses stop 2 stations ahead, ou seja, os ônibus param 2 estações mais lá na frente. Temos mais. My friend arrives at 3 p.m. sharp. Tá faltando aqui minha preposição, tá? At. É a preposição que eu uso para falar sobre horários. Não somente, mas aqui nessa situação, sim. Então, minha amiga é o sujeito. E é apenas uma pessoa, terceira pessoa do singular, arrives, por isso que o meu verbo está assim com essa conjugação de terceira pessoa do singular, arrives. Minha amiga chega às 3 da tarde. E essa palavra sharp aqui é para dizer que ela chega em ponto, sem nenhum tipo de atraso. Isso é até um pouco arriscado, porque tudo que indica futuro de horário a gente não tem certeza, né? Mas a gente pode também falar, não tem problema nenhum. Então, quando você fala sharp, é para dizer que vai ser em ponto mesmo. My friend arrives at 3 p.m. sharp. Se fosse mais de um amigo, se fosse my friends, meus amigos ou minhas amigas, o meu verbo arrive, ele não teria essa conjugação, essa flexão verbal desse S. Então, o meu verbo ficaria na sua forma normal, sem a flexão verbal. My friends arrive at 3 p.m. sharp. At 3 p.m. sharp. Meus amigos ou minhas amigas chegam às 3 em ponto da tarde. Beleza? The next one, no próximo. The mall closes at 10 p.m. O shopping, the mall, que a gente chama the mall center, por exemplo, a gente não vai falar, a gente não usa a palavra shopping em português como em inglês. Na verdade, o shopping é o ato de fazer compras, o lugar que a gente vai fazer compras. No caso, em inglês, the mall, o shopping. Closes, fecha, às 10 da tarde. Detalhe que closes está na conjugação de terceira pessoa, porque estou falando apenas de um shopping. Um shopping, que no lugar de shopping eu também poderia substituir por it. Ao invés de eu falar, o shopping fecha às 10, eu posso falar, fecha às 10. Ele fecha às 10. Quem é ele? The mall. It closes at 10 p.m. The mall closes at 10 p.m. Tanto faz. Whatever. Se fosse mais de um shopping, aí essa minha flexão, esse S não existiria, tá? Todo mundo já sabe disso. Estou comentando em cada slide essa questão da flexão, só para que vocês não esqueçam. Tá repetitivo? Mas é assim mesmo. É repetitivo mesmo, é repetindo muito que você pega, que você entende. But it opens tomorrow at 10 a.m. É a continuação daquela frase. Mas abre amanhã às 10 da manhã. E aí você pensa, o que abre? Por que não repetiu a palavra the mall? The mall closes at 10 p.m. Ele fecha às 10 da noite, perdão. À noite, porque não tem 10 da tarde, começa por aí, 10 da noite. But it opens tomorrow at 10 a.m. Mas abre amanhã às 10 da manhã. Esse it aqui nada mais é
que a palavra the mall embutida. Eu usei um pronome pessoal ao invés de falar the mall novamente, porque ficaria repetitivo, ó. The mall closes at 10 p.m., but the mall opens tomorrow at 10 a.m. Ficaria muito repetitivo. Então, no lugar de the mall, eu uso o meu pronome pessoal it, que é aquele que vai substituir a palavra the mall, que é usado para objetos, coisas, animais, essas situações. Muito bem? Então vamos lá. Our high school ends in 2025. Ou seja, nosso ensino médio termina em 2025. No caso de vocês, exatamente, vai terminar em 2025, onde vocês vão finalizar o seu terceiro ano de vocês. Então, nosso ensino médio, fica aí no meu sujeito. Ensino médio, terceira pessoa do singular, é só um, né? Vamos colocar assim, não é plural. Ends, termina, por isso a flexão verbal. In 2025 é a frase que tem mais futuro, essa aqui. Afinal de contas, nós estamos falando lá de 2025. Tem muito tempo ainda. Essa minha frase, ela tá até um pouco... Eu não aumentei Eu não aumentei aqui, você tá vendo que tá no 24 e aqui não tá no 24. Tá bem pequenininho, esqueci de editar aqui, tá? De qualquer forma, mais um exemplo para mostrar para vocês. The car picks you up at 10 p.m. Ou seja, o carro picks you up. Aqui você está usando até um phrasal verb, que vocês vão aprender comigo só lá no terceiro ano, que é essa questão de um verbo com uma preposição. Então, picks you up, inclusive você pode separar o pick up you, tanto faz. Ou seja, o carro vai te pegar às 2 da tarde. Por isso, picks com esse S no final, porque eu estou falando apenas de um objeto, não. Vamos dizer assim, né? De uma situação que é o carro, um carro só. Se fosse vários carros, aí a situação seria diferente. Picks you up at 10 p.m. O carro vai te pegar às 2 da tarde, lá no futuro. Let's practice. Vamos praticar aí, para finalizar nossa aula. Vários exemplos, várias situações. Esse aqui tá até grande também, tá no 28, tá no 24. Enfim, devaneios da teacher que percebeu aqui que tem que editar melhor. Vamos lá, o Simple Present exerce função de futuro nas frases abaixo, exceto em letra A, B, C e D. Qual dessas frases não está exercendo função de futuro? Perceba que todas estão no Simple Present, porém apenas uma não exerce função de futuro. Então temos aqui um horário. Viu esse at aqui? Nem sempre, tá? Nem sempre, porque esse at ele vai também ser usado com outras situações, mas ele em questão de preposição de tempo, ele é usado para horários. Então, abre ao meio-dia. The plane arrives at 4 p.m. O avião chega às 4 da tarde. The math exam takes place tomorrow. Viu tomorrow aqui? Pensar, pô, com certeza é futuro. Então, o exame de matemática takes place, ou seja, acontece amanhã. I go to school right now. Então, eu vou para a escola right now. Aí aqui é agora mesmo. Aí você tem esse right now. Esse right now, quando você tem um now, é agora. Então, esse now não indica futuro. Então, você tem que prestar atenção, na verdade, basicamente nas expressões de tempo. Aqui temos o amanhã, temos um horário, outro horário, e aqui eu tenho agora. Agora não é futuro, portanto, letra D, minha resposta que eu estou procurando. Vamos para a próxima? Complete as frases com o verbo no Simple Present com função de futuro. Então, todos aqui têm função de futuro. O que você vai fazer aqui, na verdade, é aquela questão que eu comentei muito na aula. Você vai fazer o verbo, né? Vai colocar o verbo aqui conjugado no presente simples, com toda aquela questão de flexão ou não. Então, primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o sujeito. The mall é só o shopping. The plane é só um avião, o avião. My friend é só meu amigo ou minha amiga. The students, olha aqui o S.
Nem todo substantivo em inglês você tem S no final. Alguns você não tem, outros você tem. Então, aqui você tem S no final, os alunos. Então, A, B e C, presta atenção que você vai ser... Quase que não sai. Você vai ter que fazer a questão de quê? De flexão verbal. Na letra D, você não vai fazer flexão verbal, mas você vai ter que prestar atenção que esse to, ele não vem na hora de você responder. Esse to na frente do verbo, lembra lá, deixa o meu verbo no infinitivo, certo? Então, the mall to open at 10 a.m. Então, esse to open passa para cá, conjugado na terceira pessoa do singular, que vai ficar opens. Não vai o to, esse to não vai. Eu só usaria to open se ele fosse a minha segunda opção de verbo na frase. E isso dependendo da frase, tudo bem? Só que esse verbo é o verbo principal, ele tem que vir conjugado e esse to não vem. Ele só vem quando o verbo não está conjugado mesmo naturalmente na frase. Eu quero falar com você. Falar não está conjugado, quero está conjugado. É sobre. The plane, o avião, to land at night. Então, to land passa para cá na terceira pessoa do singular, sem o to. Vai ficar como? Faz parte lá daquela regra que eu acrescento o S, somente o S. Então, todos os verbos que eu usei para vocês aqui, nenhum desses verbos era aqueles verbos que terminam com S, SH, CH, X, E, O. Verbos que terminam com Y, precedido de consoante. Todos os verbos eu usei aqui basicamente verbos da terceira, ou da regra geral, que é só acrescentar S no final. My friend, meu amigo ou minha amiga, to arrive at 3 p.m. Então, to arrive passa para cá na conjugação, na flexão verbal de terceira pessoa do singular, sem o to, termina com E, só acrescento o S. Então, my friend arrives at 3 p.m. The students, os alunos, aí agora sim fica fácil, porque plural, eu não preciso me preocupar em mudar o verbo. Eu só vou tirar esse to, porque ele vai vir para cá naturalmente sem o to mesmo. Então, the students visit the factory this Friday. Os alunos visitam a fábrica esta sexta-feira. Ainda não visitaram, vão visitar. Estou usando aí o meu Simple Present para indicar futuro de algo que vai acontecer nessa sexta-feira. E não o número 3. Qual das formas abaixo corresponde ao Simple Present com função de futuro? E aí, só tem uma. Então, temos na letra A, will. Isso aqui é futuro, mas a gente não está falando disso aqui porque estamos procurando Simple Present. Isso não é Simple Present, é Simple Future. Então, não. Na letra B, the bells ring at 6 p.m. The bells ring at 6 p.m. Na verdade, tem um errinho aqui que eu acabei de ver, mas de qualquer forma, a minha resposta era a letra B. Vou explicar. A letra C não é, nem a letra A, porque a letra C e a letra A, elas basicamente são realmente futuro. Letra A, futuro com o verbo will, a gente vai estudar sobre isso ainda, lá na nossa terceira unidade. Na letra C, futuro com going to, tá? Mas não estamos procurando sobre ele, estamos falando sobre Simple Present. Na letra D, estamos falando de Simple Present, mas temos aqui, ó, right now, não corresponde à função de futuro. O que corresponde à função de futuro é a letra B, só que tem um errinho aqui. Esse meu verbo ring, na verdade, é ring. Foi um erro de digitação, aconteceu várias vezes, mas acontece. The bells ring at 6 p.m., ou seja, os sinos tocam às 6 da tarde. Por que eu não vou usar esse ring? Esse ring, ele existe, tá? Essa palavra, ela existe. Só que o presente é ring, o passado é ring, na verdade. Por isso, tá? Então, o certo é ring, tá aí corrigido para vocês. As nossas referências. E é isso, pessoal. Muita informação hoje, muita questão de flexão verbal. Espero que vocês tenham aprendido de verdade. Eu vejo vocês na nossa próxima aula ainda falando sobre Simple Present. Bye, bye.